se seria possível preservar a nossa cidade, as nossas árvores, as nossas matas, aquilo que foi previsto no plano Keller, que é lá uns falam Köhler, né? Que é vamos dizer assim, a pronúncia em alemão, né? Tem um tremazinho no O, que faz o fechamento, Köhler, né? Mas eu acho que nós já podemos, até mesmo porque o trema já caiu, e nós já podemos adaptar o Köhler ao Keller, né? Embora eu saiba que alguns não se simpatizam muito com essa pronúncia Keller, mas ela já está brasileirada e já está, vamos dizer assim, consolidada em nossa cidade. Então, seria possível preservar o plano Keller e, ao mesmo tempo, tornar a nossa cidade sustentável ante os desafios de uma cidade moderna como a nossa, que tem um grande fluxo de trânsito, que já tem shoppings, que já tem prédios e mais prédios, já numa superhabitação concentrada, e ao mesmo tempo ter uma boa qualidade de vida? Boa pergunta. Boa noite, Gilberto. Boa noite. Obrigado por estar aqui de novo. Obrigado, digo eu. Você vê, né? Em 1856, tinha em torno de 3 mil habitantes em Petrópolis. Hoje você vai no IBGE em torno de 295 mil, quase 300 mil habitantes. Então, expandiu muito. E justamente pela qualidade de vida, as pessoas vieram morar aqui. E todos querem conforto. Então, a mobilidade é toda com carro. Mas se você analisar o plano Keller, ele é todo voltado para encaixar nos vales de Petrópolis, preservando a paisagem. Que isso já era importante na Europa. Lá tem o Landschaftsplanung, que é você planejar a paisagem. Muito antigo. Então, a diferença é que cresceu muito a cidade. E a cidade, o plano Keller, é um plano que preserva e valoriza digamos, a paisagem petropolitana. Nós temos a sorte que temos muita mata preservada, então a qualidade do ar é muito boa. Mas o excesso de carro não é. Então, o que acontece nas cidades modernas? Porque Petrópolis não é mais moderna, ela é já antiquada. E as cidades modernas estão retirando carro nos centros. Então, Oslo, Copenhague, várias cidades da Alemanha estão retirando o carro. E estão colocando vias para pedestres, vias para veículo leve sobre trilho. Então, inclusive, como meio das pessoas se exercitarem. A gente sabe que hoje em dia existe uma necessidade das pessoas se exercitarem, caminharem, andarem de bicicleta, correrem. Então, as cidades modernas, elas estão retirando os carros, porque muito carro baixa totalmente a qualidade de vida. E isso está dentro dos critérios de construção sustentável e bairros sustentáveis do GBC, que é o Green Building Council, que é uma ONG nos Estados Unidos e certifica prédios verdes. Então, Petrópolis precisa se adequar, já que existe um plano de um alemão, europeu, que chegou e respeitou toda essa fisionomia da cidade, seria interessante a cidade se adaptar. Mas isso os nossos governantes teriam que pensar adiante, quer dizer, qual é a cidade que a gente quer daqui a 20 anos. É uma cidade mais cheia de carro, uma cidade com mais qualidade de vida. Então a gente tem que priorizar calçadas, ciclofaixas, ciclovias, para ter qualidade. Então, dentro dessa... Eu trouxe até um pequeno filme, que depois, se a gente puder ver, mostra como é que estão as cidades pensando o futuro, né? Então, hoje, eu fiz outro dia um cálculo, ali, eu moro no Centro Histórico, você também, ali perto do Palácio Cristal, e fiz uma contagem de carro, veículo por hora. Então, na hora normal do dia,
são 1.500 carros que passam em frente ao meu prédio. Na hora do rush, do tráfego, 6 horas da tarde, são 3.000. Então, você vê, a quantidade de carro é muito grande. E a cidade não comporta, porque o Brasil, como veio muita migração europeia, as cidades todas foram baseadas nas pequenas dorfs, né, nas pequenas vilas. Então, são ruas estreitas e geralmente com aquela configuração aberta, né, que converge ao ponto que é na Alemanha, né, seria a praça central onde está a prefeitura. E o que nós importamos também foi a produção em massa de carro. Então, não combina cidades com ruas estreitas, pequenas, com a produção massiva de carro, que é americana. Então, nós temos algumas cidades no Brasil, como, por exemplo, Boa Vista, Roraima, você conhece. São ruas largas, pensando em grandes trânsitos. Petrópolis não tem isso. Então, o que nós temos, como vejo Keller, é como se fosse um museu a céu aberto. Então, a gente não poderia pensar em colocar uma via passando perto do Museu Imperial. Não poderia pensar isso. É a mesma coisa o Plano Keller. O Plano Keller é uma, digamos assim, um remanescente histórico de uma época em que tinha menos gente, que era a fazenda do Córrego Seco. Isso é história, isso tem que ser valorizado. Isso é que acontece na Europa, qualquer tipo de história é preservado para mostrar. E nós temos essa cultura importada dos Estados Unidos de sempre usar o carro para tudo. Quer dizer, se possível, o carro vai parar em frente à loja que a gente quer comprar, saltamos. Então, a cultura de caminhar é muito pequena. E na Europa é muito valorizado. Tanto a questão de espaços verdes para você livremente poder caminhar, passear com as crianças, andar de bicicleta ou usar a bicicleta como meio de transporte, como também para você ter qualidade de vida. Você ouvir os passarinhos, você passear com o seu cachorro, não precisar toda hora ter que parar ou pedir por favor para alguém parar o carro na faixa para você atravessar. E quando você senta, por exemplo, ali naquela pracinha em frente à catedral, que tem todos aqueles prédios antigos, o que mais chama a atenção são os carros passando. Você não tem tempo para observar a arquitetura, a beleza da arquitetura. Então, é necessário ter uma tomada de decisão profunda para preservar esse centro histórico. Inclusive, o excesso de carro, o excesso de ônibus, provoca trepidações e danifica os prédios antigos, que é a nossa pérola aqui em Petrópolis. É a Mata Atlântica e a história, os prédios antigos, né? E ainda adicionado a um outro aspecto, todos esses prédios do centro histórico, é muito difícil você manter uma limpeza dentro de casa, porque a fumigem da descarga dos ônibus, ela invade tudo, né? A fumigem nos vidros, a gente observa isso, essa poeira. Essa poeira entra para pulmão, as vias respiratórias, pulmão, e você começa a ter tosse, você começa a ter cansaço, porque são partículas que entram no sistema sanguíneo, e você começa a ficar cansado sem saber por quê. É a poluição do ar. Então, sabe o que eles estão fazendo em Munique agora? Carro a diesel não entra mais em Munique e outras cidades da Alemanha, porque por causa da fuligem. Estão restringindo cada vez mais. Então, um dos assuntos para tornar a cidade sustentável é diminuir o número de carros. Como é que você faz isso? Aí vem esse conceito de VLT. Aqui já teve bonde. Então, conversando com um amigo meu, Ivan Weiner, muito tempo atrás, eu tinha um G3, que era digamos, um grupo de discussão, networking, sobre a questão de mobilidade na cidade. E discutindo veio a ideia, essa ideia que eu tive, de repente, de colocar veículos leves sobre trilho, partindo de pontos estratégicos da cidade, para que você, ao invés de ter ônibus e carros entrando, você teria veículo leve sobre trilho, igualzinho àqueles que tem lá perto do Museu da Manhã, que vai até o Santos Dumont.
Então você deixaria, quem vem de muito longe, deixaria o veículo em alguma área já dreadmente preparada para estacionamento e dali ele pegaria o veículo leve sob trilhos e viria para o centro da cidade. E viria para o centro da cidade. E você também, quem quisesse vir para a cidade, estaria dentro do sistema de pedágio taxímetro, como tem em Londres. Entrou no centro de Londres, estão cobrando taxímetro. Então, é um pedágio progressivo. Quanto mais tempo você fica, mais você paga. Então, o desincentivo a entrar de carro seria o taxímetro. O incentivo é que a pessoa entraria de veículo leve sob trilho e teria estrategicamente os pontos para poder parar o carro, os terminais de ônibus que viriam, por exemplo, de Itaipava, pararia ali no Retiro e dali seria o veículo leve sob trilho para valorizar o plano Keller. Então as calçadas seriam ampliadas, você teria mais calçada. O prefeito Rubem Bom Tempo, muitos anos atrás, ele começou a enterrar os fios, mas não terminou, infelizmente. Então se faria isso para ter calçadas livres, os veículos leves sob trilho, e você aproveitaria mais aquelas áreas do centro histórico como área para restaurantes, para mostrar a parte histórica e valorizar. Agora, um projeto que demandaria uma verdadeira fortuna. Demandaria BNDES, demandaria um projeto escrito para o BNDES, e o BNDES tem recurso para isso. Mas tem que ter quem escreva o projeto e tem que ter o político que antes de ser eleito, ele já tem que pensar nisso, para quando ele chegar no cargo, ele já está com tudo pronto e já entrar com esse projeto no BNDES para desenvolver pelo menos uma parte piloto. Isso seria um projeto de sustentabilidade. Totalmente, como são as cidades modernas na Europa. E você tem feito na prática trabalhos nesse sentido, né, em algumas cidades. Nós já tivemos a oportunidade aqui de conversar, se não me engano, sobre Aracaju, em Sergipe. Aracaju, precisamente, Aracaju. Lá foi feito um plano de educação ambiental para o turismo. Então foi pensado, junto com a população que foi consultada, teve consultas públicas, pensar como desenvolver um turismo sustentável e ser a cidade do turismo sustentável no Brasil. Então uma série de atividades, desde bicicletas que geram energia elétrica, até sistemas de coleta seletiva, permanente, Ou seja, para você se tornar sustentável, você tem que ver vários aspectos. A questão da energia, a questão da água, a questão das áreas construídas que criam ilhas de calor. Você tem que ver a questão de materiais e a mobilidade. E Petrópolis, como está dentro de vale, a mobilidade e a poluição concentram muito nesses vales. Então a poluição é muito intensa, apesar de ter verde. Porque o vale fecha um pouco a atmosfera e aquela poeira fica em torno. O que limpa a poeira é a chuva, né? Chuva, vento, né? A própria vegetação é um fator. Tem um programa das Nações Unidas, Red Plus, que é para manter floresta em pé, porque floresta em pé absorve carbono, produz biomassa, então você tem sequestro de carbono. Ok. Rick, nós temos aqui parece que um vídeo, né, que você trouxe, um material. Eu gostaria até que passasse esse vídeo. Você quer fazer uma preleção antes do vídeo para explicar o que é? Eu posso comentando, de acordo com o que o vídeo vai passando, eu vou comentando. Então vamos pedir ao nosso master, Luciano. Então, sustentabilidade urbana e o plano Keller, né? Sim. Então, a ideia desse vídeo é mostrar o que está acontecendo nas cidades modernas, o que está se planejando. Então, por exemplo, Tianjin Eco City, na China, é uma cidade que vai ser 90% pedestre, certificada com LEED, né, com GBC, e ela é uma cidade que está sendo construída, toda eficiente e ecologicamente correta dentro da certificação LEED. Esse é o Bank of America, né, no Nova York. Então a pergunta é, quantas vagas de carro tem lá? Nenhuma. Nenhuma, porque os prédios verdes priorizam a mobilidade
urbana, transporte e massa. Isso aí são listagens dos critérios de construção sustentável. Obviamente, isso aí são 2 páginas, mas no fundo é um livro reference guide, é uma referência, um livro enorme para você alcançar esses pontos, né, de prata, ouro e platino. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, quase todos os prédios são verdes, né? Porque a eficiência energética, a parte de água, a parte de energia, a parte de espaço sustentável, quer dizer, tem um prédio, qual é o jardim, se é próximo de transporte de massa, materiais, inovações. Então, de acordo com a pontuação, vai sendo classificado. Então, isso poderia ser feito em Petrópolis, por exemplo, é uma legislação que priorizasse ou incentivasse, através de isenção de IPTU e outros impostos, prédios que fossem consumir menos energia, utilizasse energias alternativas. Isso aqui é um carro interessante para ver o futuro. É um carro que absorve água e CO2 e transforma em energia. É um carro sendo projetado pela Chevrolet, Fusca, né, o Volkswagen e a Yes chinesa. Então, esse é o futuro, né? Carros, digamos, eficientes. Carros... E sem poluição. Sem poluição. Baterias de lítio. E outra coisa, existem planos... Olha, isso é Copenhague, tá? No verão. Então, ciclovias, ciclofaixas, locais para correr, pedalar, caminhar. Então, e veículos, transporte de massa, veículos leves sobre trilha, etc. Então, lá é a meca das ciclovias. Poucos carros na rua. Então, Petrópolis poderia ter essa Agora, Copenhague é uma cidade muito plana, né? Ela não tem, mas não tem elevados. O centro histórico é plano. Os bairros, não. Então, a gente está falando mais do centro histórico, né? Tá. Então, por exemplo, ali, um dos critérios do LEED é o local sustentável. Então, evitar desenvolver em áreas verdes, verticalizar, tudo vertical, para você, em poucas áreas, você ter mais gente morando. Prioriza transporte alternativo com bicicleta e carros pequenos e carros elétricos, carros com combustíveis alternativos. Isso aqui já é um conceito do cradle to cradle, que é cidades, que é agricultura urbana. Então, no topo dos prédios você tem a agricultura produzida e você não precisa produzir no campo para trazer para a cidade, que engarrafa mais ainda. Então, é produzido lá na própria cidade. Na própria cidade, no topo. Então, são conceitos modernos. E aqui mostra alguns aspectos do LEED que você tem que ter. Preservar a biodiversidade, você tem que ter próximo do prédio que vai ser construído para certificação, transporte público, você tem que ter, priorizar os estacionamentos de carro, por exemplo, o prédio vai ter que ter chuveiro para as pessoas que andam de bicicleta tomarem banho quando chegam no trabalho ou no local que eles estão indo. Então, existe uma série de fatores que envolvem essa questão da sustentabilidade da cidade. Então, nós tivemos aqui uma discussão esse ano sobre cidade inteligente, conferências da cidade, foi na fase, e eles discutiram muito a questão de mobilidade e energia. Mas se você vê como é a mobilidade de Petrópolis, ali em frente à minha casa, o engarrafamento que tem às 6 da tarde. Então, não é mobilidade sustentável, isso aqui é mobilidade normal. Mesmo que tenha uma conferência e se discuta, fica tudo no papel. É necessário fazer coisas na prática. Então, é isso. Eu acho que o plano com... isso não respeita o plano Keller, porque ele não planejou isso, né? Ele planejou outra coisa. Você vê as nossas... E a cidade não foi se adaptando a essa realidade, abrindo outros espaços. Ela foi se adaptando, né, aos carros. Porque aí tudo ficou concentrado no centro e, ao mesmo tempo, no centro da cidade, e, ao mesmo tempo, os carros foram aumentando e não se criou alternativa. Não se criou. Né? Olha só, isso é na Feira do Pachá, essa senhora tem que entrar de lado porque o poste está no meio da calçada. Isso é inconcebível em qualquer cidade europeia, mas nós estamos falando de uma cidade concebida por um europeu, né? Outro aspecto, que agora com estacionamentos, e tem pouco carro parando, né, devido ao preço,
Você vê, isso é o filtro Pachá. Você poderia utilizar aquela área que os carros estacionam para calçadas, ter mais calçadas, valorizar o pedestre. E não se valoriza o automóvel. Não, se valoriza o automóvel. Então, essa região aí é ótima para você caminhar. E muitas pessoas caminham, mas elas caminham presas, né, ali naquela calçada. Então, isso aqui está uma do plano Keller, né, ali em frente ao museu, a retificação do rio. E a cidade é a segunda cidade planejada das Américas, né? Washington foi a primeira, a segunda foi a cidade de Petrópolis. Então, está aí o livro, esse livro aqui que você conseguiu lá na biblioteca. Eu até gostaria de falar sobre esse livro depois, Tá. Mas eu não quero atrapalhar. Bom, então, o Keller usou a geografia de Petrópolis para desenhar a cidade, respeitando todas as inclinações, a paisagem, né? Então, a partir daí, ele traçou como que a fazenda do Córrego Seco deveria se desenvolver, se ampliar. Então, para essa cidade se tornar sustentável, você tem que evitar que exista um trânsito de massa vindo à cidade todo dia. Você tem que criar nos bairros infraestrutura, mini cidades, com toda a infraestrutura, supermercado, farmácia, bancos, para que as pessoas não precisam vir para o centro da cidade, elas resolvam seus assuntos nos bairros, né? E hoje, com a ajuda do computador, tem muita coisa que você pode fazer. Banco, por exemplo. Pode fazer. À medida que o tempo avança, cada vez menos pessoas vão precisar ir ao banco. Pode fazer tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico. E elas vão vir para Petrópolis para passear, né? Então, a ideia é utilizar Petrópolis para passear. Eu não sei se o vídeo todo terminou, mas faltou o plano do veículo leve sob trilho, né? O VLT. Então, vamos lá. Bom, isso são alguns pontos, né? Se você criar a infraestrutura das cidades em bairros chaves, você evita esse fluxo enorme de gente vindo da cidade todo dia e, consequentemente, menos carro, menos ônibus. Então, você preserva o centro histórico. É claro que as pessoas podem vir passear, mas não precisam vir resolver os assuntos diários, né? Nesses pontos que eu coloquei, que são Cascatinha, Retiro, Alta Serra, rodoviária ali, aquela região, Ponte Fones. Então, ali seriam áreas, núcleos para, inclusive, ter estacionamentos e dali partirem os veículos leves sobre trilho. Quer dizer, dali partem os VLTs para o centro da cidade e retornam. Então, é um sistema dinâmico. Se a pessoa pega na Ponte Fones, ela chega no centro, ela pega um para a rodoviária. Então, é integrado, sem precisar ter grandes terminais, né? Então, isso aí é um exemplo do veículo leve sobre trilho no Rio, está dando certo, né? E aqui, como Petrópolis já teve, toda essa parte que eu estou me referindo é praticamente plana. Eu não estou falando de... E nós já tivemos no passado o bonde, né? Pois é. Então, não precisa instalar imediatamente em toda a cidade. Você faz uma via e, a partir daí, você vai instalando as outras, progressivamente, né? Então, ali naquela imagem anterior, tem mais ou menos a configuração de como seria esse sistema. As estações, né? As estações, o que elas têm, eu calculei mais ou menos 50 quilômetros de VLT em Petrópolis, né? 50 quilômetros de VLT. Então, você teria aí essa construção, seria um investimento para isso. Agora, a cidade, de qualquer maneira, ela vai continuar crescendo, nem que seja um crescimento vegetativo, mas ela vai continuar crescendo. E aí, então, os administradores, os planejadores da cidade, são aqueles incumbidos de criar novos espaços sem prejudicar o meio ambiente. Você pode tranquilamente abrir novos espaços de convivência do ser humano com a natureza. É só uma questão de racionalizar isso, né? Eu te dou um exemplo, eu estive agora recentemente em Florianópolis, não sei se foi... Você esteve no Sul também, né? Participando de alguns eventos, mais ou menos na mesma época, né? E Florianópolis hoje está passando por um problema sério, porque é uma cidade que se expandiu demais, veio muita gente de fora para morar lá, novos negócios
começaram a surgir e hoje ela está completamente esgotada. E aí havia uma área de preservação ambiental no sul da ilha, chamada área do Ribeirão. E ali agora está havendo uma expansão imobiliária, onde era uma preservação da natureza, montanha com vegetação, e os grandes empreendimentos estão indo para lá, porque não tem mais aonde colocar gente. E tem também o seguinte, agora na praia, numa praia lá que eu esqueci o nome, na Praia dos Ingleses, não é aquela praia famosa que tem depois dos Ingleses, tem um grande... Não, a Joaquina não. A Joaquina está totalmente preservada. A única casa que existe na Joaquina é de uma prima minha, que era do meu tio, irmão da minha mãe, porque ele construiu aquela casa, ele nos anos 50, ele imaginou e previu que ali ia haver uma expansão. Então, ele comprou um terreno, na época, e montou uma casa em cima da pedra. E aí, depois que ele montou essa casa, o governador Espiridião Amin baixou um decreto, pressionado naturalmente as instituições próprias de meio ambiente, e ele tornou aquela área toda de proteção ambiental, porque ali havia inclusive dunas, né? Tinha uma duna, antigamente nós tínhamos que atravessar a pé aquela duna, porque não havia estrada para lá. É coisa boa. Mas e os bugres, então, assim que abriram a estrada, os bugres começaram a passear, depois foi proibido também o passeio de bugre. Eu cheguei, inclusive, a passear de bugre lá uma certa ocasião, ainda quando não estava proibido. E aquelas dunas são maravilhosas. Então, o que aconteceu? Está havendo agora a minha prima lá, ela volta e meia, ela recebe fiscalização, não pode fazer absolutamente nada. Nem acesso para a garagem ela pode fazer, ela é obrigada a ir a pé pela praia para chegar na casa dela. Você vê que você falou do excesso de gente. Não existe em plano diretor nenhum o cálculo de capacidade de carga. Ou seja, você vai no Parque Nacional, aqui Serra dos Órgãos, tem uma capacidade de carga. Se tiver mais de 100 pessoas lá no abrigo, não vai mais ninguém. A cidade deveria ser assim. Quanto que a cidade comporta de carro, de gente, e cada pessoa produz em torno consome mais ou menos 100 litros de água dia, com chuveiros, com água, de lavagem, etc. 80% disso é esgoto, então 80% por per capita. Lixo varia de 1 quilo, de 700 gramas a 1 quilo. Então você vê o volume que se coloca de poluição per capita. Então, se você colocar mais gente, você vai ter mais geração de lixo. Então, isso satura os rios, satura o sistema de coleta de lixo, satura tudo, o consumo de água, se faltar água. Então, cidades como Brasília já estão com um grave problema de água, porque foi além do plano do Juscelino, do plano, a cidade piloto, o esqueci o nome do famoso arquiteto. Lá o Niemeyer? Niemeyer e Lúcio Costa. Quer dizer, Brasília, ela permitiu-se ela crescer mais do plano original. Aqui também. E agora eu lembrei, eu na Praia do Santinho ou na Praia do Jurerê, lá em Ribeirão da Ilha, que eles chamam Ribeirão da Ilha, que é essa área do sul que está sendo invadida. E a Justiça Federal, através dos órgãos de preservação, mandou derrubar um grande hotel que tem lá, um hotel de luxo. Vê que situação que está. Então, por quê? Porque foram dando licença e depois a fiscalização vê se não é isso, tem que derrubar e etc. Quer dizer, é um problema sério hoje em dia para o meio ambiente. E sabe qual é um dado das Nações Unidas? Em 2020, 90% da população brasileira vai estar urbanizada, vai estar vivendo em áreas urbanas. Então, porque o campo está se tornando inviável, né? Cada vez mais. Viável, mas com a internet é viável. Depende do plano. Não, mas ele está se tornando inviável por causa do desemprego, por causa das cidades do interior que não oferecem mercado de trabalho para os jovens,
porque não tem hospital, não tem uma série de serviços que as cidades grandes não têm. tem vias de comunicação. Então, eu até pelo Facebook eu me comunico muito com pessoas de outras cidades do interior e todos eles reclamam, eles não têm nada, eles não têm curso preparatório para nada, não têm emprego, não têm alternativa. Então, eles são obrigados a vir para uma cidade maior. Mas na Europa não é assim. Então, é possível planejar e fazer com que as pessoas fiquem lá. Mas tem que agregar valor a isso. Tem que ter planejamento estratégico do governo, de longo prazo. E uma nova consciência aos políticos, né? Meu amigo, nós vamos encerrar por hoje, tá? Mas eu já renovo com você, se você quiser complementar esse trabalho de hoje. Na semana que vem, eu estou com uma agenda aberta para a semana que vem. Se você quiser complementar, nós podemos continuar esse programa na semana que vem, porque aí a gente pode ampliar essa discussão. Eu acho que é um tema de interesse dos nossos telespectadores e de toda a cidade, né? Eu agora, para terminar o nosso programa, como é de praxe, vou oferecer um musical a você e aos nossos telespectadores, né? E também ao nosso arquiteto, que aqui está, o Otton. Grande abraço para ele, que veio aqui mais uma vez, ele está estudando para fazer o nosso planejamento. Nós estamos aqui já com um projeto já concretizado para mudar o cenário. Posteriormente, né, Otton, a gente vai mostrar isso aqui, nós vamos conversar ao vivo aqui sobre esse projeto e outros projetos também de design e falar um pouco sobre arquitetura, né? Mas então hoje eu vou oferecer a vocês a Mira, o William Hagen e Patrício Buoni cantam o Sole Mio, Ó Meu Sol, uma canção italiana, né, cuja letra fala do sol e faz uma trova com a bela garota e o cantante apaixonado que diz que seu fogo é o sol e o sol está naquela bela dona, está em você. A Mira é uma conhecida cantora de áreas, tem 13 anos de idade, é natural de Nijmegen, Países Baixos, nacionalidade neerlandesa. Isso foi uma coisa que me intrigou um pouco, né? Então eu fui pesquisar sobre essa nacionalidade neerlandesa, que na realidade é Holanda, a gente conhece como Holanda, né? Mas tem os Países Baixos. Então, qual a diferença entre Holanda e Países Baixos? Então, eu fui fazer essa pesquisa e descobri o seguinte: Holanda não é o país. Muita gente fala, eu vou à Holanda. A Holanda são duas províncias, a província do Norte e a província do Sul, chama-se Holanda. Mas o país são os Países Baixos, porque são mais 10 províncias neerlandesas. Então, a nacionalidade não é holandesa, é neerlandesa, porque Holanda são duas províncias, a província do Norte e a província do Sul, como eu falei. E o nome dessa pretensa Holanda, na realidade, é chamado Reino dos Países Baixos. Então, nós vamos lá ouvir o tenor Patrício Buoni e esta jovem lá, a Mira, que é neerlandesa. É um cantor austríaco, né, esse italiano, filhos de napolitano, especializou-se em canções napolitanas. Vamos lá. Che bella cosa, una giornata e sole, l'aria serena, doppanata in questa bell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, la giornata e sole. Oh
a te, stai fronte a te. Stai fronte a te, stai fronte a te. Mannato sole, io bella oh sole mio, stai fronte a te. Bom, meus amigos, hoje eu entrevistei Ricardo Brown falando sobre sustentabilidade da cidade de Petrópolis. Esse tema vai continuar na próxima semana. Ricardo Brown já está convidado para aqui vir. Espero que vocês tenham gostado do programa e também só lembrando que nós temos as nossas reprises amanhã e domingo a partir de 22h30. Um bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser.